vocês estão? Para começar, eu vou colocar aqui 4 gemas. As claras eu separei ele no cantinho para usar depois. Eu vou mexer isso aqui rapidinho. Agora eu vou adicionar aqui meia xícara de leite. O leite está em temperatura ambiente. Adicionei o leite e vou mexer novamente. Já mexi, vou adicionar aqui 3 colheres de sopa de óleo. O óleo que eu estou utilizando é o óleo de soja, mas pode ser o óleo da sua preferência. Vou adicionar as colheres aqui. Esse bolo é uma adaptação que eu fiz daquele bolo japonês, aquele bolo nuvem, que é um bolo bem macio, que derrete na boca. Eu tinha poucos ovos, eu fiz com os que eu tinha em casa, mas ficou um bolo bem macio, bem fofinho mesmo. Agora que eu adicionei o óleo, eu vou adicionar 200 gramas de farinha de trigo, ou 1 xícara e 1/4. A xícara padrão que eu estou utilizando nessa receita é uma xícara de 250 ml. Então é sempre muito bom você ter um copo medidor em casa, que facilita muito. Após você mexer, viu que ficou homogêneo, é só reservar ali no cantinho a massa. Agora eu vou começar a mexer com as claras. Agora é só bater adicionando 1 xícara de açúcar. Você vai adicionando o açúcar aos poucos, assim até acabar todo o açúcar. Não tem segredo, vai adicionando o açúcar e vai batendo. Após você adicionar o açúcar, você continua batendo até pegar uma consistência. A hora que você ver que estiver bem consistente, estiver bem firme, você já pode desligar que está pronto. Estou adicionando aqui mais uma quantidade de açúcar e assim até acabar. Quando ficar assim, você já pode desligar a sua batedeira que tá ok. Fica esse ponto, ó. Peguei a espátula para mostrar para vocês. E agora é só misturar essas claras na massa. Agora eu vou adicionando as claras aos poucos na massa e misturando bem suavemente, com bastante delicadeza, para poder incorporar essas claras devagarzinho, misturando com bastante paciência até incorporar todas as claras na massa. Eu usei nessa receita 1 xícara de açúcar para bater as claras, mas se acaso você achar que é muito açúcar, pode usar meia xícara. Se você gostar desse vídeo, eu te convido a ir lá no canal no YouTube, se inscrever por lá também e me seguir aqui na página do Facebook. Curtir esse vídeo para que eu sempre possa estar postando receitas simples e fáceis para vocês. Tô adicionando aqui mais um pouco dessas claras e vou mexer igual eu disse, suavemente até incorporar essas claras na massa. Aí na hora que você incorporar todas as claras na massa, vai ficar uma massa bem bonita e leve. Já adicionei o restante das claras, olha como a massa fica. Não mexa bastante com a sua massa. Assim que adicionou as claras, já transfere para a assadeira. Eu tô aqui com a minha assadeira, ela tá untada e enfarinhada com margarina e farinha de trigo. Tô despejando a massa aqui nela. Essa assadeira tem 20 centímetros de diâmetro. Eu vou levar para assar no forno pré-aquecido a 250 graus. É isso mesmo, é a 250 graus. Parece muita temperatura, mas dá certo. Eu coloquei essa assadeira ali dentro com a água e deixei pré-aquecendo ali dentro para ela já dar uma aquecida. É só essa quantidade de água, dá para vocês perceberem, né? É bom você colocar um pouco de vinagre nessa água para não escurecer a sua assadeira. Vou deixar assando aqui por volta de 50 minutos a 1 hora. Vai variar de forno para forno, né? Você fica prestando atenção no seu bolo. O bolo já assou, ele ficou 50 minutos no forno, a 250 graus. Ele fica muito fofinho. Ele fica úmido, é muito gostoso esse bolo. Vou cortar aqui o pedaço dele para vocês verem. Ele cresce bastante lá no forno, então não utilize uma assadeira de número menor que essa. Use nesse número ou alguma que você tiver no número maior que essa,
que dá certo também. Olha como ele ficou, ele fica super fofinho. Não perde em nada pro bolo japonês. Fica gostoso também e fica ótimo para você comer tomando um cafezinho. Olha como ele fica. Fica uma esponja mesmo. Chega, derrete na boca. Eu amei fazer esse bolo, fica muito gostoso. Se vocês fizerem, com certeza vocês vão gostar. É um bolo prático, né? Porque não leva fermento. Acho que vocês iam me perguntar, cadê o fermento? Esse bolo não leva fermento. E é um bolo econômico. Esses ingredientes com certeza você tem na sua casa. Dá pra você fazer a hora que você não tem um pãozinho pra poder tomar café, quer fazer uma coisinha diferente, faz esse bolo aí, ó, que fica super gostoso. Caso você não tenha o fermento em casa, dá pra poder fazer esse bolo. Olha como ele fica uma esponja, ele fica mega fofinho. Super gostoso mesmo. E essa foi a receita simples. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!